Por favor, e abençoe a vida do seu irmão. De alguma maneira, uma palavra para a vida dele. Amém. Bom, eu não sei vocês, mas eu ainda estou dormindo. Eu gosto de dormir. E eu tive que desenvolver uma habilidade de falar, de me comunicar, mesmo enquanto eu durmo. Então, eu vou conseguir compartilhar, mas estou dormindo. O pessoal diz, quando eu chegar no céu eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. E eu digo, quando eu chegar no céu eu quero dormir. Vou dar um abraço em Jesus, dizer obrigado por tudo, Senhor. Onde é a minha cama? Parte da eternidade eu vou hibernar. Quantos concordam que quando chegar lá a gente merece descansar, gente? Não, não? Que bom que vai acabar toda a luta, né? E os anjos vão te servir água lá, irmão. Tá bom? Amém. Vamos para o Evangelho do nosso irmão Mateus, mais uma vez, capítulo 16. Vamos ver se concluímos o que começamos a repartir ontem. Recebe a adoração, o louvor e a glória que já têm sido oferecidas ao Senhor nessa reunião. Nós realmente te rendemos toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amamos o Senhor, sabemos que tu és digno e nenhum outro além de ti. Queremos ouvir-te agora. Eu peço que o Senhor conceda aos meus irmãos a graça de estarem sintonizados contigo, que os seus corações estejam unidos ao seu e que os seus ouvidos estejam em sintonia com a voz do Senhor, que os meus irmãos tenham a habilidade de não se concentrarem na figura humana, que é teu instrumento nesta hora, mas de estarem totalmente voltados para ti, que eles tenham a habilidade de não perder absolutamente nada, e até de filtrar tudo o que vão ouvir, para que eles possam reter o que procede do teu coração. Para a glória do teu nome, abençoa os teus filhos para ouvirem o Senhor e receberem uma porção tua, para a glória do teu maravilhoso nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, queridos, nós vimos ontem, quando começamos a meditar nesse texto, que tabernáculos aponta para o desejo de Deus de se relacionar com o seu povo. No deserto, Deus habitou com o seu povo. Com a vinda de Jesus Cristo, ele foi o tabernáculo e Deus habitou em Cristo, em meio a nós. E agora que estamos em Cristo, o Espírito também veio tabernacular ou habitar em nós. E isso fala do desejo de Deus de ter comunhão, de ter relacionamento com seus filhos, com seu povo. O nosso Deus busca pela intimidade com cada um de nós. Amém? E nós vimos que nesses dias que estamos vivendo, isso precisa ser resgatado. Nós estamos nos últimos dias, não é? Acho que agora, com um pouquinho mais de tempo, eu posso compartilhar com você a experiência que tive em 2013,
quando no meio da madrugada eu despertei no meio de um sonho profético. O Espírito Santo estava me ministrando e quando despertei eu perguntei ao Espírito Santo do que se trata o sonho, Senhor. E então, imediatamente, eu me achei em espírito em Jerusalém. Meu espírito foi levado a Jerusalém num arrebatamento. E estando em Jerusalém, um homem com vestes brancas se aproximou de mim e entregou-me um bilhete. E disse: corre para esse endereço, o Senhor te mostrará as coisas que estão por vir. Abrindo o papel, não havia nada nele escrito, mas havia um endereço nele. Não me peça para explicar, essas coisas sobrenaturais não têm explicação. No bilhete não havia nada escrito, mas no meu espírito eu podia ler um endereço naquele bilhete. E o meu espírito, de alguma forma, conhecia o endereço. Então, com ele em mãos, eu corri para aquele local. Me deparei no endereço específico com um prédio de fachada antiga, de pedras, como a maioria dos prédios em Jerusalém, mas era possível ver que esse edifício tinha tempo, tinha idade. Entrei e não havia nele absolutamente nada no hall, nenhuma recepção, nenhum móvel sequer, nem tampouco um elevador, mas uma escada lateral em caracol. Dava numa torre e eu subi por ela. E estando na torre, de forma circular, arredondada, repentinamente, telas virtuais começaram a aparecer nas paredes. E o Espírito Santo disse: atenta para o que te mostrarei. Vê e ouve, entenda. Então, em cada uma das telas, imagens da história do homem começaram a aparecer. Na primeira tela, de Adão a uma determinada fase da história do homem. Vários lances, imagens, flashes da história da humanidade, de Adão até uma determinada fase. E uma data específica. Na próxima tela, outra data, a data subsequente, um período da história e novas imagens daquele período. Na outra tela, uma outra data determinando um período da história e mais imagens daquela fase. E assim por diante, toda a história da humanidade foi sendo passada por flashes e por períodos naquelas telas diante dos meus olhos, até que na última tela as imagens eram do período que nós estávamos vivendo alguns anos atrás. Isso foi em 2013. E então o Espírito de Deus me disse: agora põe teu rosto na janela e te mostrarei o que está por vir depois destas coisas. Havia uma pequena janela na torre, nada mais que isso. E 3 degraus davam acesso àquela janela. Eu desci os 3 degraus e coloquei minha cabeça, o meu rosto na janela. E do lado de fora, o globo terrestre apareceu como que flutuando e girava diante de mim. E à medida que ele se movimentava, as nações, como que em 3D, se realçavam, uma após a outra. E uma gigantesca águia branca sobrevoava o globo. E conforme o globo movimentava-se e as nações se destacavam, a águia tocava as nações. Em algumas nações, a águia tocou com sua asa. Em outras nações, ela tocou com suas garras. Em outras nações, tocou com o seu bico. E em outras nações, com a cauda. E em algumas nações, apenas a sua sombra pairou sobre aquele país. De acordo com o toque da águia, as nações eram profundamente abaladas, com terremotos, furacões, pestilência, tragédias e muita morte. Em algumas nações, milhares foram dizimados. Ao ver o que eu estava contemplando, minhas pernas tremeram. Eu tive que me apoiar na janela para não cair, porque eu estava profundamente impactado com
com as imagens diante de mim. Diante dos meus olhos, o Apocalipse estava se desenvolvendo. E, meu irmão, uma coisa é ler o Apocalipse, outra coisa é ouvir o Apocalipse, ou a respeito do Apocalipse. Mas outra coisa muito mais chocante é ver o Apocalipse. E eu estava vendo tudo que o Apocalipse descreve diante dos meus olhos, nação por nação, sendo tocada por uma gigantesca águia e sendo submetida ao juízo dos últimos dias. Eu vi doenças erradicadas voltando com força e matando a milhares. Eu vi peste, pragas, saindo como que das selvas, como insetos, como gafanhotos, invadindo cidades e pessoas morrendo quase que instantaneamente após serem tocadas por vírus, por pestes, por pragas. E ali, apoiado na janela, eu gritei ao Espírito dizendo: Senhor, isto é o fim. E ele disse: vê as telas outra vez. E então, voltando-me para as telas, todas elas como que piscaram e pararam, todas elas, marcando um ano específico que está à nossa frente, muito perto de nós, mas ainda não chegou. Quando todas as telas pararam, marcando este ano específico, eu perguntei: Senhor, nesta data, neste ano, neste tempo, estas coisas se darão? E o Espírito Santo me disse: não te compete saber datas, tempos e quando as coisas se darão. Mas é preciso que você saiba que elas estão por vir. E eu quero que você corra e grite ao meu povo. Correr e gritar falam do senso de urgência. E o Espírito me disse: quero que você corra e grite ao meu povo que já não há muito mais tempo pela frente. Você está aqui? Já não há muito mais tempo pela frente. Desde 2013 eu tenho compartilhado isso em alguns lugares por onde vou e a oportunidade permite que se compartilhe. Alguns anos já passaram e o ano marcado naquelas telas ainda está por vir. E eu não sei se esse ano é o ano em que as coisas começarão a ocorrer, porque na verdade muito do que eu já vi está acontecendo agora. Mas coisas piores estão por vir. Eu não sei se aquele ano será simples e tão somente o fim, o desfecho dessas coisas. Ou se será o tempo em que a igreja será tirada. Mas o fato é que há um tempo estabelecido pelo Espírito e que está muito próximo de nós, definindo, no mínimo, que nós já não temos muito mais tempo sobre esse planeta. Você está aqui comigo? Isso traz para mim um sentimento de desespero. Porque quando eu vejo igrejas abarrotadas de gente em busca de prosperidade, e igrejas com propostas mais bíblicas, quase vazias, eu fico imaginando se estamos prontos para isso, para o que está por vir. Você está comigo? Quando eu converso com os nossos jovens e vejo que os nossos jovens e adolescentes querem casar, ter uma boa carreira profissional para ter dinheiro, a maioria está pensando nisso, apenas nisso, focada nisso. Agora há pouco o bispo me dizia: eu aprendi espanhol no Paraguai. Me levaram para o Paraguai como missionário para trabalhar na construção civil. Ou seja,
trabalho braçal para poder pregar o evangelho. Correto? Eu fiquei pensando comigo enquanto ele me contava a história. Quantos dos nossos jovens hoje aceitariam um desafio missionário assim? Você vai pregar o evangelho, mas vai ter que ralar como servente de pedreiro. Durante o dia, você vai trabalhar de forma braçal, dura, pesado. Aí à noite você tem chance de pregar. Quantos de nós nos candidataríamos a esse chamado missionário? Quantos de nós responderíamos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Você não vê hoje nossos jovens, nossos adolescentes com aspirações ministeriais. Na grande maioria dos casos, tem umas raridades, bendito seja Deus por elas. Mas na esmagadora maioria dos casos, você não vê nossos adolescentes e jovens com aspirações ministeriais, com aspirações espirituais, com anseios celestiais, vindos do coração de Deus para o coração deles. Alô? Você conversa com jovens e eles dizem: meu futuro? Cara, eu estou planejando o meu futuro. Eu quero casar, eu quero ter uma boa carreira para ter muito dinheiro, uma vida estável. É isso? É só isso? É nisso que a vida se resume? E quando conversamos com os pais, nós ficamos ainda mais desesperados, porque é só isso que os pais querem para os seus filhos. Outro dia eu estive pregando não vou dizer onde, num estado brasileiro, numa cidade, numa capital brasileira. E era um grande congresso, então tinham vários preletores durante vários dias. E no primeiro dia, a pessoa que foi me buscar era um dos apóstolos envolvidos no congresso. E o apóstolo foi me buscar com sua esposa e um filho. Quando eu desci do meu quarto de hotel e entrei no carro, ele me pediu para sentar atrás, onde estava o seu filho, e à frente, evidentemente, ele e sua esposa. E como eu amo jovens, como eu tenho um coração voltado para os jovens, é claro que eu quis puxar assunto com o rapaz. Logo que eu sentei, eu disse: aí, garoto, beleza? E ele fez: uhum. E então o apóstolo disse: este é o meu filho fulano, e esta é minha esposa Beltrana, e eu sou o apóstolo XYZ. Muito prazer, meu irmão. Deus abençoe. Prazer, irmã. E você, garotão, como é que é teu nome? E o pai respondeu: X. E que idade você tem? E o pai respondeu: 18. E eu digo: está na fase da universidade. E o pai respondeu: sim. A essa altura eu já estou pensando que o menino é mudo. Porque o pai responde por ele e o menino está calado, de cabeça baixa. Nem olha para mim. Aliás, nós evangélicos temos um pouquinho de problema com isso, não é? A gente tem dificuldade de se olhar, de se aproximar, de se conhecer, de fazer perguntas, de se interessar pelo outro, não é verdade? Ok, deixa eu voltar para o tema. Então pergunto para o menino: e o que você vai fazer? Vai estudar o quê? E ele disse: vai estudar direito. O pai. Aí eu faço uma brincadeira dizendo: é bom estudar direito, porque quando a gente estuda errado, não dá certo. Ok, vocês não entenderam nada, é uma piada. O menino fez. E o pai disse: não, eu estou falando sério, ele vai estudar direito. Porque eu fiz história e não deu em nada. Depois fiz direito e hoje sou delegado de polícia. Fiz a coisa certa na segunda tentativa, mas entrei para a carreira errada. Ele não, ele vai estudar direito porque ele vai ser juiz.
Aí eu digo, é uma boa escolha, uma boa profissão. E por que você quer ser juiz? E o menino está calado. E o pai diz, para fazer dinheiro. Meu filho vai ser rico. Eu fiz 2 faculdades, entrei para a carreira errada e não tenho dinheiro. Mas ele não. Ele vai fazer a carreira certa para ter dinheiro. Nessa vida é preciso ter dinheiro. Eu pensei, ele tinha que ser delegado, porque senão seria coronel. E aí eu acabei dizendo para o menino, cara, essa é uma boa ideia, mas apesar do que o teu pai diz, me desculpa intrometer-me, porém, se isso não queima no teu coração, dinheiro não é tudo nessa vida. Aí o pai respondeu, mas ele vai estudar direito, vai ser juiz e vai fazer dinheiro. Tá bem, chegamos na igreja, a distância não era longa, graças a Deus. Descemos e finalmente eu vi que o menino não era mudo, porque ele passou por mim e disse, valeu AP. Ou seja, ele ama a ideia de fazer direito. Só que não. É só um caso de alguém debaixo de opressão paterna, sendo obrigado a fazer o que não quer. Por quê? Porque assim como a maioria dos jovens, também os pais, o que estão pensando para seus filhos é uma carreira de sucesso, dinheiro garantindo a segurança e a estabilidade. Mas será que isso é tudo na vida? Sabe, quando a gente se converteu, seu pastor deve ter se convertido depois de mim, acho que os cabelos brancos mostram isso. E a falta dele. Você me entende, né, pastor? Você se identifica com essa dor, esse sofrimento. Gente, eu era bonito, pastor. Você também? Duvido. Tem foto? Hein? Eu tinha cabelo comprido, gente. Era assim, ele era encaracolado nas pontas. Aqui em cima era liso, caía nos ombros, fazendo caracóis. Pensa. A Bíblia diz que Absalão, filho de Davi, né, era lindo, tinha cabelos maravilhosos. E o bicho era tão vaidoso que polvilhava os cabelos longos com ouro. Ouro em pó. Já pensou? De manhãzinha, tomou seu banho, fez sua higiene pessoal, deu aquele tapa no visu, mas antes de sair um pouquinho de ouro no cabelo. A diferença entre Absalão e eu é o ouro. Porque o cabelo era legal. Aí hoje eu olho no espelho e penso, Absalão, Absalão. Saudade que dá, né? Você também entende isso, né, irmão? Não bate uma tristeza assim? Vamos voltar para o assunto, né? O Espírito está gritando, a igreja buscando prosperidade, os nossos jovens querendo estabilidade, um futuro garantido com um casamento bom, boa carreira profissional e muito dinheiro. E os pais planejando para seus filhos exatamente isso. Quando nós nos convertemos, eu não sei, faz quanto tempo, bispo? Menos de 30 anos. Menos. 20, 25. Então ainda é da mesma fase. A gente queria pregar, filho. A gente se convertia e queria ser pastor. Eu inclusive vejo alguns pastores dizendo, você vai ter que me aturar, porque foi Deus que me escolheu. Eu não quis ser pastor. E eu penso, se é da mesma fase que eu, está mentindo. Porque na minha geração a gente se convertia e queria ser pastor. Ou missionário. Porque na minha geração os convertidos queriam pregar.
Meu irmão, a gente pregava para o poste, para treinar. Eu me lembro que meu primeiro instituto bíblico, eu não sabia falar direito. E uma das tias do instituto bíblico, esposa de um dos diretores, ela me disse: olha, você precisa treinar a leitura bíblica. Você precisa treinar a oratória. Então, leia a Bíblia em voz alta, como se você estivesse gritando para uma multidão. E o que eu fazia? Eu pegava a minha Bíbliazinha, de madrugada eu ia para o meio do canavial, porque o Instituto Bíblico era numa fazenda cercada por muitas plantações. Eu ia para o meio do canavial, eu ia para o meio do milharal, eu ia para o meio do cafezal. Eu encontrava um lugarzinho onde eu pudesse parar, às vezes uma pedra onde eu pudesse subir. Eu abria a Bíblia e começava a ler em voz alta, e depois eu terminava pregando para o milharal, para o cafezal, para o canavial, e ainda fazia apelo para ver se alguma cana, algum pé de milho se convertia. Porque a gente queria pregar. A gente era desesperado para anunciar as boas novas da salvação. Agora hoje estamos vendo o Espírito Santo gritando em alerta acerca dos últimos dias. E vemos uma igreja adormecida com um povo acomodado, tranquilo e interesseiro, buscando a Deus por aquilo que nós desejamos, por nossos próprios sonhos e anelos. Vocês estão aqui? Nós orávamos e jejuávamos para ouvir Deus. A gente orava e jejuava dizendo: mostra-me tua vontade, revela-me quais são os teus planos para a minha vida. Hoje eu tenho visto uma nova geração de pregadores dizer: Deus não tem um plano para a sua vida. Você faz a sua vida. É quase uma verdade completa, mas de fato é só meia verdade. A verdade é que de fato você faz a sua vida. Seu destino está nas suas mãos. Como eu te disse ontem, você faz da sua vida o que quiser. Se quiser fazer dela uma tragédia, é sua escolha. Você é livre. Deus te deu livre arbítrio, com a possibilidade de você fazer estrago em sua vida com o livre-arbítrio, mas com a esperança de que você use o livre-arbítrio para escolher a sua boa, agradável e perfeita vontade. Você está comigo? Em 2015 tive um novo arrebatamento. Mais uma vez, num período de oração, numa madrugada, o Senhor me arrebatou. E dessa vez me levou ao paraíso e ao Hades. Eu passei pelo cosmos, eu me vi saindo da minha casa em espírito. Eu me vi deixando o planeta, eu passei pelo cosmos. E meu filho, depois que você vê o cosmos, esse mundo aqui já não tem a menor graça, porque o cosmos é cheio de cores, multicolorido. E não apenas isso, o universo adora. Há uma música no céu, no cosmos. Eu não sei se ela vem dos planetas, dos astros e estrelas, ou se os anjos estão escondidos por trás dos astros e estrelas, mas há no cosmos uma constante adoração. Deus é adorado, de acordo com o que a própria palavra diz, Deus é adorado pela criação. E aquela música no cosmos te penetra, te ministra, e você quer ficar lá pairando no ar, e ouvindo a música e sendo ministrado por ela. Mas o Espírito Santo me fez atravessar o cosmos e me colocou de repente diante dos portais celestiais, no paraíso. E então os portais se abriram. E um homem veio ao meu encontro, estatura mediana, gordinho e careca. Então eu pensei, se isso é um anjo, há esperança para nós, pastor. E esse homem aproximou-se de mim e disse: Davi Alves,
E eu disse, sim, Senhor. Ele me diz, siga-me. Deu-me as costas, demos um passo e instantaneamente estávamos dentro de uma sala. Uma sala de aparência pequena, mas infinita, porque à medida que nós nos movíamos na sala, as paredes se estendiam e as paredes eram de ouro. Dentro da sala, o anjo me disse, você sabe por que está aqui? E eu disse, não, Senhor, ainda não me foi dito. E ele disse, o Senhor te trouxe para prestar atenção em tudo que você verá, a fim de que você o anuncie. Você está pronto? E eu disse, sim, Senhor, eu estou pronto. E ele me disse, siga-me. Um passo e estávamos fora da sala, num jardim absolutamente deslumbrante. As flores não são como as nossas. Muito mais belas e muito mais diversificadas. As cores das flores fazem as nossas flores perderem a graça. Algumas árvores tinham suas copas completamente brancas, brancas como a mais pura lã, como a neve. E também no paraíso, em meio a toda essa beleza, há cânticos de adoração. E a adoração te ministra, te enche de paz e de vida, de alegria. E você quer sair correndo, saltando e gritando. Porque todo o seu interior se põe em festa. Você não sabe o que te espera. Me ajuda, toca teu vizinho e diga, o que espera você é muito melhor do que tudo que você já viu até agora. E então no meio do jardim havia um lago. Um lago de águas cristalinas, claro como cristal. E eu me aproximei do lago. E vendo claro como cristal, porém movimentando-se, eu quis saber, será que a água é gelada? E com os pés descalços, eu pus o pé na água. E para minha surpresa, o lago molha, mas você não afunda. É líquido, mas é sólido. Então eu caminhei no lago, pensando dentro do meu coração, estou caminhando sobre as águas. E parei no meio do lago. Então, uma mulher com vestes extraordinariamente belas, absurdamente lindas, veio até o meu encontro montada num cavalo gigantesco, branco, deslumbrantemente belo. Nem a mulher nem o cavalo afundavam. Pararam diante de mim, e a mulher então desceu do cavalo. E quando ela desceu do cavalo, eu quis ajoelhar-me. O temor do Senhor estava sobre mim. Mas a mulher me disse, não se prostre, porque sou como você. Eu sabia que eu estava diante da igreja. A mulher era a igreja. Então ela me disse algumas coisas que tinham a ver comigo e com a minha família e não precisam ser compartilhadas. Mas a seguir ela me disse, agora, atenta para o que há de vir, para que você anuncie quando regressar. Eu disse, mas eu não quero regressar. E ela respondeu, você precisa regressar. Já subindo no cavalo, e então o anjo se aproximou outra vez e disse, agora que você viu o paraíso, segue-me. E esteja pronto para ver o que virá. Mais um passo e entramos no inferno. E o inferno não é um conto de fadas. Não é uma historinha assustadora de bruxas. É uma realidade horrenda, absurdamente aterroradora.
Se o paraíso é infinitamente melhor do que tudo que você imagina, o inferno é infinitamente pior do que tudo que pensamos. Uma das coisas que você provavelmente não saiba, eu não sabia, é que no inferno há ambientes. Nem todo mundo fica no mesmo lugar. Eu fui levado a 3 ambientes diferentes. Em todos eles há fogo e cheiro fortíssimo de enxofre. Um sufocante cheiro de enxofre. Mas num dos ambientes, alguém segurava por uma corrente feras selvagens que não há na terra. E milhares estavam acuados dentro daquele ambiente. Em determinado momento ouvia-se um som e quem segurava aquelas feras as soltavam. E as feras partiam para cima das pessoas e as dilaceravam, arrancando-lhes braços, pescoço, cabeça, pernas, com garras e mordidas, sem que a pessoa morra. Sente a dor, sofre, mas não morre. Então recolhem-se as feras e as pessoas se recompõem, mas aterrorizadas aguardam pelo próximo ataque, onde vão sofrer a dor de novo, e de novo, e de novo, por toda a eternidade. Você pode imaginar o que é isso? Eu fui levado a um outro ambiente onde as pessoas estão queimando. Em meio ao fogo, queimam. E não se decompõem, mas queimam, queimam e queimam, sentindo essas dores todo o tempo. E enquanto elas são queimadas e gritam, vozes acusam essas pessoas de seus pecados e as lembram frequentemente de tudo que elas fizeram. O tormento mental e o fogo por toda a eternidade, você pode imaginar? Mais um passo e nós estávamos num terceiro ambiente, onde as pessoas caíam e eram grudadas. Do jeito que caíssem, grudavam em uma gosma incandescente, como que uma gigante bola de fogo puro. E ao caírem, queimam, e daquela gosma incandescente saem vermes. Não pequenos vermes, grandes vermes. E os devoram, sem que eles morram. É claro que eu tremia da cabeça aos pés. Então me voltei para o anjo e disse: por que as pessoas estão nesses ambientes diferentes? E ele me disse: por causa de suas obras. Dependendo do que viveram e fizeram, passarão a eternidade sendo devoradas por feras e queimadas no fogo. Dependendo de suas obras, passarão a eternidade sendo queimadas no fogo e acusadas por seus pecados, por sua própria consciência. E dependendo do que fizeram, passarão a eternidade nessa gosma de fogo incandescente, sendo comidos por vermes. Isso é o inferno. Segue-me. Um passo e estávamos novamente no portão do paraíso. E então o anjo me diz: chegou a hora de você voltar.
eu ia ajoelhando-me para dizer: Senhor, eu não quero voltar. Ele me segurou pelo braço e disse: não implore, você deve voltar. Você foi trazido para ver e ouvir o que viu e ouviu. E isso para que você volte e diga a todos que a ordem para a última chance já foi dada. Você ouviu? Diga a todos que a ordem para a última chance já foi dada. Eu não sei quanto tempo você acha que tem pela frente. Eu não acredito que tenhamos muito. Eu não posso te precisar. E o Senhor não me deu sequer a autoridade, a autorização para dizer qual era a data que apareceu naquelas telas. Mas eu sei, por essas experiências e pelo que eu vi, que nós temos pouco tempo pela frente. E eu não sei o quanto você tem levado o cristianismo a sério. Será que você está aqui? Quantas mensagens será que nosso povo ouve? Estando conosco por 5 anos seguidos. Quantos de vocês estão nessa igreja há 3 anos? Quantos estão há mais de 3, entre 3 e 5? E quantos de vocês estão nessa igreja entre 5 e 10? A maioria está com você há mais de 5 anos. Quantas mensagens você acha que já ouviu na sua própria comunidade nesses seus 3, 5 ou 10 anos? Queira Deus que você seja salvo. Porque do contrário, imagine você numa sala sendo queimado, sofrendo as dores, sem morrer, e ao mesmo tempo escutando sua mente te dizer: você ouviu essa mensagem, você ouviu aquela 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 mensagem. Você podia ter mudado, você podia ter resolvido a sua vida, você podia ter deixado o pecado, você podia ter consertado sua história, você podia. Alguém aqui já sofreu com a culpa? Eu já. Alguém aqui já sofreu com acusação? Autoacusação? Eu já. Temos 2 sinceros aqui, né? Agora imagine-se sendo acusado por toda a eternidade. Não conseguir lembrar-se de um acerto, mas lembrar-se apenas dos seus erros, por toda a eternidade. Não pode haver tormento pior que esse. Mas pressupondo que você não vai para o inferno, porque você é salvo, porque você foi redimido, foi resgatado pela obra de Cristo na cruz, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, você foi perdoado, foi trasladado do império das trevas para o reino do Filho, do amor de nosso Deus. Em Cristo Jesus você nasceu de novo, você de fato é convertido e agora é filho de Deus, e o Espírito Santo habita em você. Bendito seja o nome do Senhor. Então, no tempo que nos resta, precisamos voltar a ser igreja. Nossa vida precisa ser relevante. Nossa vida precisa ser influente. Nossa vida precisa ser frutífera.
Deixe-me te dizer uma coisa, eu não sei se você já ouviu isso, eu espero que sim. Se já ouviu, é um renovo da concepção, do conceito, do princípio. Se não ouviu, grave o princípio. Mas não basta ir para a glória. É preciso levar alguém junto. Você está aqui? Eu não sei você, mas eu não quero chegar lá sozinho. Eu quero poder dizer, quando meu nome for gritado, quando lendo a lista do livro da vida, na letra D, disserem Davi Alves, eu quero me apresentar dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu e os meus filhos, eu e os que o Senhor me concedeu salvar. Eu quero ter alguma coisa para apresentar, eu não quero chegar diante dele de mãos vazias. Alô? Eu te perguntei há pouco, você já sofreu com a culpa? Já sofreu com a acusação? Eu sofro com isso constantemente. Davi, mas o que é isso? A Bíblia diz que Jesus nos deixou a paz. Não é isso? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não estou dizendo que eu não tenho paz, eu estou dizendo que, apesar dessa paz, eu não dou descanso à minha alma. Eu estou o tempo todo me cobrando, eu estou o tempo todo me exigindo. Uma das coisas que me aborrece são os vícios brasileiros. A tendência brasileira de levar vantagem em tudo. A tendência brasileira de ser o primeiro. O oportunismo brasileiro, o jeitinho brasileiro. Você está aqui? Que você vê no trânsito frequentemente. Tem uma conversão à direita e o trânsito está pesado, então você entra na fila da direita. E a fila é lenta. E aqui à esquerda está mais rápido. Por quê? Porque na esquerda não há fila para conversão. Na esquerda é para seguir em frente. Mas os queridos brasileiros pensam que a fila é para trouxa. Então eles vêm pela esquerda. E quando você chega lá na frente, percebe por que o trânsito estava tão devagar, tão lento. Não é porque tinha muita gente fazendo conversão. É porque simplesmente o oportunista vem pela esquerda. E lá na frente ele passa. Por quê? Porque ele é esperto. Ele não precisa ficar na fila, entendeu? Fila é para idiota. Fila é para trouxa. Eu corto lá na frente. Você está comigo? Assim são os brasileiros. Você tenta fazer certo, mas o oportunista leva vantagem. E aí lá na frente, quando ele te corta, você buzina, ele ainda abre o vidro e te mostra o dedo feio. Alô? E você fica desesperado para gritar, né? Ferezeu, Jebuseu, Amorreu, Filisteu de uma figa, incircunciso. Você faz isso, Davi? Não, mas quando o ímpeto sobe, eu percebo que ainda tem muito Davi vivo aqui dentro. Que eu ainda tenho muita coisa para tratar. Você está aqui? Eu não vou gritar e não vou xingar, porque nessa hora o que eu descubro não é que o problema é o brasileiro. Nessa hora eu descubro que o meu problema ainda sou eu. Eu ainda não estou como deveria estar. Eu precisaria ser capaz de não me deixar afetar por isso. Eu preciso ser capaz de não me deixar afetar por nada de errado que está ao meu redor. Por quê? Porque eu sigo a Cristo e o meu mestre viu toda a maldade que havia sobre a face da terra, viu toda a maldade que havia ao seu redor, o tempo todo, todo mundo tramando, querendo pegá-lo em alguma falha, todo mundo tramando, querendo armar para ele, todo mundo tramando, querendo matá-lo, e em todo o tempo ainda assim, ele se manteve equilibrado, em
perfeita paz, tranquilo diante de Deus, sem acusação e sem pecados. Ele se manteve piedoso, cheio de graça, misericórdia e amando aquelas pessoas. Você está entendendo? Esse é o Cristo que nós seguimos, que consegue amar a Judas quando Judas vem beijá-lo, quando Judas vem trazendo consigo o beijo da traição que custou 30 moedas de prata. Ainda assim, sabendo que Judas vai traí-lo, quando Judas o beija, ele diz: maldito seja Judas, traidor. Não, ele diz: o que você veio fazer, amigo? Amigo? What? Amigo? Eu já fui traído. Você também. A gente até que ora, libera. Mas amigo? O traidor? Eu ainda preciso melhorar. Porque o padrão do Pai para mim é Cristo. Esse padrão é muito alto. Alô? Eu vou voltar nas pessoas sinceras. Eu falo mesmo. Eu não falo pelas costas, eu falo na cara. Na minha família todo mundo é assim. Nós somos sinceros. Você já imaginou se Jesus falasse tudo o que as pessoas mereciam ouvir? Judas, por exemplo, teria ouvido o quê? Vai me beijar, tá de brincadeira, rapaz? Tá maluco, Judão? Traidor sem vergonha. Casca fora. Vai se enforcar, rapaz? Vai morrer. Não. Parece que nós nos esquecemos a quem estamos seguindo. Porque é com ele que eu preciso ficar parecido. Eu disse para você ontem que voltar a ser igreja implica resgatar alguns princípios que a igreja perdeu. O primeiro deles é a centralidade de Cristo. Cristo precisa ser o centro da minha vida. Cristo precisa ser o meu padrão, o meu modelo, o meu referencial. Eu vejo a igreja evangélica ainda procurando ídolos. Por onde eu vou, as pessoas me perguntam: você conhece o fulano? Nós seguimos o fulano. Você deve ter ouvido isso. Você conhece o Beltrano? Ele é nossa cobertura. Não conhece o fulano, nunca sentou com ele. Mas diz: é minha cobertura. E o que eu vejo é simples e tão somente ainda uma necessidade de referenciais. E essa necessidade é tão forte que ela é transformada quase que em idolatria, e em alguns casos em pura idolatria, porque a gente ainda precisa seguir alguém, esquecendo-se que nós precisamos seguir a Cristo. Eu falaria a manhã inteira só sobre isso de novo. Mas eu preciso avançar. Deixe-me tentar fechar com isso. Quando Cristo é o centro, nada mais importa. Nada mais importa. Eu não sei se você já ouviu acerca dos moravianos. Alguns dizem morávios. Era um grupo de irmãos estabelecidos na Inglaterra,
na Alemanha. O seu líder era um dos seguidores de Wesley, John Wesley, um avivalista do século passado, fundador das igrejas metodistas. John Wesley pregava sobre a santidade e criou uma linha de teologia do puritanismo, teologia da santificação, os puritanos. Zinzendorf, líder dos moravianos, era seguidor do puritanismo. Então levou o seu pessoal a consagrar-se de forma radical. Eles nem viviam na sociedade, mas isolados. Você está me seguindo? E eles são conhecidos mais do que pelo puritanismo. Os moravianos são conhecidos porque eles são responsáveis pelo mais longo período de orações que a igreja evangélica, a igreja cristã, já desenvolveu na terra ao longo desses 2017 anos. Os morávios desenvolveram uma campanha de oração que durou 100 anos. Vocês estão aqui? Quanto tempo foi que vocês estão celebrando tabernáculos? 7 dias. Todo mundo firme, né? Todo mundo foi para os cultos dos lares. Todo mundo está aqui nessa manhã. Sete dias a gente acha que é demais. Alô? 2 horas de culto a gente acha que é demais. 3 é overdose. Os moravianos oraram por 100 anos consecutivos, sem parar, 24 horas por dia. É claro que eles se revezavam, mas aquele grupo de irmãos sustentou a oração 24/7, 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, por 100 anos. 100 anos de oração sem parar. É recorde. Na história da igreja, em 2017 anos, ninguém orou tanto seguidamente quanto os moravianos. E aí você pensa, qual será que era o tamanho da lista de oração? Quantos pedidos tinham para que eles orassem tanto? 1. Eles oraram 24 horas por dia durante 7 semanas, 7 dias na semana, durante 4 semanas no mês, durante 12 meses por ano, e 100 anos, pedindo apenas uma coisa: Deus, usa-nos para salvar o perdido. Era o único pedido. Deus, usa-nos para salvar o perdido. Por favor. O evangelho está tão diluído que a gente não prega mais. As pessoas não evangelizam. Já não falamos de Cristo para o vizinho, para o amigo, para o colega de trabalho, para aquele que estuda com a gente. Eu conheci a história de 2 moças que trabalharam juntas por 7 anos, na mesma repartição, uma com a mesa do lado da outra. E elas almoçavam juntas todo dia, durante 7 anos. Então uma foi transferida. E na despedida uma disse para outra: ai amiga, você não te faz falta. Ah, eu também não. Deus te abençoe. A outra: amém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Você é crente? Ela: sou. Eu também. Que coisa linda. 7 anos. São agentes secretos do reino. Estão no reino, mas ninguém sabe. No meu primeiro instituto bíblico, o fundador, Dr. Bill Bright, ele dizia: alguém ao teu lado, no ônibus, no ponto de ônibus, numa lanchonete,
seja onde for, por mais de 3 minutos, Deus está te dando a chance de salvar uma vida. Durante aquele período de oração, os moravianos ficaram sabendo que na África haviam escravos. E que eles não poderiam sair das terras onde serviam, onde eram escravos. E, portanto, não teriam a chance de ouvir o Evangelho. Então, jovens moravianos descobriram uma maneira de entrar em contato com donos de escravos na África por telégrafo. Você nem sabe o que é isso. Telégrafo é aquela coisinha que fazia por código Morse, enviando mensagem. Você já deve ter visto em algum filme. Por código Morse, mandava-se mensagens para outro lugar. Eles entraram em contato e descobriram um dono de escravos. E pediram autorização para entrar nas suas terras e evangelizar os escravos. Então o dono dos escravos respondeu, dizendo: nas minhas terras, só entram meus convidados e vocês não são. A outra forma de entrar é sendo escravo. Você e eu desistiríamos. Sim ou não? A gente teria dito: ó Deusão, aí, é nóis, tentei. O senhor é testemunha, já não sou nem eu que sou chamado para ser testemunha, é ele. O senhor é testemunha que eu tentei, não deu, foi mal. Aqueles rapazes não. Eles venderam suas camas, suas roupas, sua escrivaninha, sua cadeira, o que tinham. A comunidade e os familiares ajudaram e eles conseguiram comprar passagens de ida para a África, de navio. Embarcaram e foram para a África, procuraram o mercado de escravos e se ofereceram para ser escravos. Nunca mais se ouviu sobre eles. Eu não sei se você está entendendo. Eles abriram mão da liberdade que tinham para pregar aos que estavam escravizados sem liberdade, a fim de que eles encontrassem liberdade em Cristo. Ser cristão e não falar de Cristo a outros não tem nada a ver com cristianismo, isso é egoísmo. Eu sou salvo e não conto para ninguém, eu não reparto essa alegria com mais ninguém. Cristianismo é você simples e tão somente descobrir que não vive para si, mas para Cristo e pelo próximo. Porque quando Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2, em Mateus capítulo 10, na missão dos 70, ele os enviou exatamente para a mesma coisa que nos enviou a fazer: curar os enfermos, purificar os leprosos, libertar os cativos, ressuscitar os mortos. É só isso. Os pais, quando se despediram daqueles rapazes no porto, abanando lenços, a última coisa que ouviram dos seus filhos quando o navio se distanciava foi um grito que virou o motto, o slogan do movimento dos moravianos. Com o navio se distanciando, os pais, os familiares, os amigos e os irmãos escutaram aqueles jovens gritando: que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício! Que na minha vida o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Você está aqui. Precisamos trazer a centralidade de Cristo para nós. Cristo na igreja tem que voltar a ser tudo em todos. Acho que vocês ainda não estão com fome.
Então deve dar tempo de contar uma experiência. Eu fui pregar na África. Eu fui dar treinamento para pastores. Uma semana dando aulas de manhã e à tarde. Em torno de 20 pastores africanos na sala de aula. Durante toda a semana, com a mesma roupa. Todos aqueles pastores, 7 dias. Com a mesma camisa, com a mesma calça, o mesmo chinelo ou descalços. Os irmãos de suas igrejas trabalham normalmente nas machambas, plantações de arroz. Eu não sei se você sabe, o arroz é plantado dentro d'água. Então eles entram na água para plantar e colher. E trabalham em média 12 horas por dia. Dentro d'água. Para ganhar 10 centavos. 10 centavos por dia. Menos de 1 centavo por hora de trabalho. Boa parte deles não tem calçado. Alguns pegam garrafa PET, essa garrafa de refrigerante, de 1 litro, amassam, tampam, amarram um pedaço de pano, uma tira de pano, na ponta, faz um cadarço, 2 furos atrás, e põe o pé naquilo, e andam deslizando com aquele treco no pé, como se fosse uma sandália havaianas. Não são havaianas, essas são africanas. Eles não têm o que comer, porque não tem dinheiro para comprar. O que eles conseguem comprar é farinha de milho. Então eles comem uma vez por dia. Eles pegam a farinha de milho com água quente num pilão e vão socando até fazer uma pasta, uma massinha, e jogam isso numa panela. A panela normalmente é uma lata de tinta enferrujada, que foi lavada e adaptada para ser panela. E com aquela panela eles jogam sal e cozinham, e então aquilo fica umas bolinhas, e aí eles põem limão, porque é plantado no fundo de casa, e eles comem aquilo com limão. Quando eu falo no fundo de casa, eu estou falando de oca, como de índio. São ocas circulares feitas de pau a pique, ou seja, pedaços de pau entranhados, emaranhados, cobertos com barro, e em cima capim, sapê. Lá dentro não tem divisão de quartos, não tem quarto, não tem cozinha. A cozinha normalmente é um pouco de tijolo com carvão, com lenha, alguma grelha ou uns pedaços de ferro que eles põem em cima para pôr a lata, que é a única coisa que eles têm para cozinhar. O banheiro é no mato. O pastor, por exemplo, que cuidou de mim, escapou do leão 2 vezes. Uma vez indo pregar, e na segunda ele estava fazendo suas necessidades quando o leão apareceu. Ele tem as marcas das mordidas. Eles não têm nada, não tem cama. Eu fui visitar a casa do pastor e ela não tinha porta. A porta era um pedaço de tecido pendurado. E estava tão velho que embaixo já estava corroído. E a altura era uns 40 centímetros do chão. Então até uma leoa, um leão pode passar por ali. Qualquer serpente pode entrar, escorpiões, e acabar com eles durante a noite, enquanto eles dormem. Vocês estão aqui ainda?
Eles dormem em esteiras. Jogam uma esteirinha surrada no chão e é ali que eles dormem. Todos juntos para se aquecer, porque não tem cobertor. E as noites são frias. Você está comigo? Enquanto eu estava dando aula, 2 daqueles pastores de vez em quando davam umas tremidas. A gente estava dando aula e eles são tão puros que se você espirrar durante a aula, eles vêm depois perguntar: pastor, aquilo que o senhor fez no meio da pregação é o que? É uma língua? É uma revelação? É um dom? Porque eles são puros, eles não sabem de quase nada. Qualquer coisa que você ensinar, eles aceitam. E esses 2 pastores especificamente, de vez em quando faziam... E eu pensava, uau, a unção está forte nos bichinhos. Mas no final de 7 dias, eles vieram falar com o chefe da missão, o líder da missão, e eu estava perto. E eles falaram: pastor, vocês podem levar a gente para o médico? E o líder da missão disse: médico por quê? Eles disseram: é que nós estamos com malária. Aí eu disse: vocês estão com malária há quanto tempo? Pegaram aqui, porque se eles tivessem pego malária ali, a gente também tinha que tomar medicação. Podia ser um surto. Aí eles disseram: não, nós estamos com malária já faz uns 10 dias, ou 15. Nós viemos com malária. Aí eu disse: ei, espera. Onde vocês moram? No norte. E nós estávamos no sul. Eu disse: vocês vieram como? Aí o pastor falou: aqui só tem comboio, que são os trens, ou carona. Mas eles não devem ter dinheiro. Eles devem ter vindo a pé. Eu disse: por favor, pergunta como eles vieram. Como vocês vieram? A pé. A pé, com malária. Eu não sei se você sabe, malária mata. Malária dá febre. E aqueles são, na verdade, espasmos de dor que, como um raio, passa pelo corpo inteiro. Dores fortíssimas que a malária causa. Por isso eles tinham os espasmos de dor e eu achando que eles estavam recebendo unção. Eu disse: quanto tempo vocês andaram para chegar aqui? Só 3 dias. 3 dias de viagem, a pé, com malária, podiam ter morrido. Eu perguntei: por que vieram? Porque queremos aprender a palavra de Deus. Eu disse: puxa, igualzinho os pastores do Brasil. Aí o líder da missão disse: mas por que quando chegaram não falaram que estavam com malária? É porque o senhor levaria a gente para o médico e a gente perderia as aulas. A gente não queria perder nenhuma aula. Puxa, igualzinho os pastores do Brasil. Então fomos levar eles para o médico. Não tinha médico. É uma casinha mantida pela Igreja Batista. Uma missionária, enfermeira, fica lá. E o que nós encontramos foi uma mulher destruída emocionalmente. Porque ela convive com a doença e com a morte todos os dias. Porque o dinheiro enviado para missões não chega. Vai para o bolso de alguém. E, portanto, não tem dinheiro para comprar medicamentos. E ela não tinha o dom da cura. E quando nós chegamos à casa, na varanda estava cheia de gente. Mulheres magérrimas, jogadas no chão, cobertas de mosca, tentando tirar a mosca pelo menos do rosto, mas nem força para se abanar elas têm, com um seio seco que chega na cintura, mas na ponta ainda tem uma criança morrendo, esturricada, grudada naquele seio, tentando sugar alguma coisa para sobreviver.
E quando você vê isso, você pensa, eu sou um nada, porque eu não posso fazer nada. Eu comecei a chorar enquanto a missionária contava os casos para a gente. E dizia, é por isso que a gente vai embora. Porque a gente vê isso aqui todo dia e a gente não consegue fazer nada. Então, para que eu estou aqui? A gente se sente culpado, é melhor ir embora. Aí eu disse, se eu me sinto assim só de ver, imagina como você está se sentindo, irmão. Eu disse, mas por que a gente não tira essas pessoas daqui? Ela disse, porque não tem para onde levar, pastor. E eu digo, o que essas pessoas têm? Elas estão morrendo. Morrendo de quê? Aqui só tem duas coisas, pastor. Esse povo ou tem AIDS, ou tem malária. Mas alguns dias essas mães morrem, essas crianças morrem. É assim todo dia. Mas no domingo fomos para a igreja. Lotada. Cadeira? É mais uma oca grande, coberta com capim. Ar-condicionado? No meio da África. Calorzão a pico. Chão de terra. Os bancos são alguns tijolos com tábuas. E aquele povo todo magro, seco, quase morrendo, está lá. O culto começou com o pastor indo lá na frente, não tem microfone, não tem equipamento de som, não tem instrumentos. O culto começou com o pastor indo lá na frente dizendo, amém, amém, irmãos. E todo mundo pula e fica de pé dizendo, amém. Aí ele diz, obrigado, Senhor. E eles falam, obrigado, Senhor. Viemos te louvar. E eles, amém, amém. Aí ele perguntou, quem começa? E normalmente é um adolescente com uma voz incrível. Como eles têm voz? Como eles cantam? E uma menininha começou a cantar. Moari wa kanaka. E todos juntos. Ria, ria. Moari wa kanaka. Ria, ria. Parecia um coral. Eles têm divisão de vozes. Nunca foram ensinados, nunca ensaiaram, mas eles fazem divisão de vozes. Você parece estar ouvindo um grande coral batista. Com uma vozinha em tom agudo puxando e os demais indo atrás. Moari wa kanaka, ria, ria. Moari wa kanaka, ria, ria. Moari wa kanaka, ria, ria. Ria, 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 ria. E aí pega fogo. Aí eles começam a bater palma e bater os pés e começam a dançar. Moari wa kanaka, ria, ria. Moari wa kanaka. E o calor vai aumentando. E eles vão começando a transpirar. E você também. E o poeirão começa a subir. Eu estava com uma camisa branca. Ela foi molhando, molhando, molhando. Terminou marrom. Toda cheia de pó. Moari wa kanaka ria. É a letra da música. Que significa, o Deus bom está aqui. Eles cantaram, e cantaram, e cantaram. Eu não gosto de ficar repetindo a mesma coisa na música. É coisa minha. Mas eles só repetiram isso. O Deus bom está aqui, está aqui, está aqui. O Deus bom está aqui, está aqui, está aqui. O Deus bom está aqui, está aqui, está aqui. O Deus bom está aqui. E cantaram, e cantaram. Quando finalmente pararam, o pastor falou, mais um. Eu quero lembrar a letra. Porque mais uma menina começou a cantar. Mulungumbaku pezeni. E eles entram todos juntos. Mulungumbaku pezeni. Mulungumbaku
Mark Pezzini, vão fazendo assim na cabeça uns dos outros, e o poeirão sobe outra vez. E é só uma frase, Mulungu Mbak Pezzini, que o Deus poderoso te abençoe. Por isso que eles fazem assim, na cabeça um do outro. E saem fazendo isso na cabeça de todo mundo. Mulungu Mbak Pezzini, Mulungu Mbak Pezzini, Mulungu Mbak Pezzini, Mulungu Mbak Pezzini, Mulungu Mbak Pezzini. Algum tempo depois o pastor falou, mais um. Eu não vou lembrar o terceiro. Cantaram mais uma frase. Você está aqui? Acredite você ou não. 3 músicas por 4 horas. Quatro horas depois, eu já estava desidratado de tanto chorar. E o pastor veio e falou, o irmão pode pregar agora? Eu disse, vocês não precisam de pregação. Continua cantando, cara. Eu nunca vi nada parecido. Ele disse, não. Todo o povoado foi avisado que o brasileiro vinha trazer uma palavra de Deus. Você tem que pregar. Aí eu falei para ele, tá bom. Quanto tempo eu tenho? Ele disse, não prega muito, porque o povo não está acostumado com culto muito longo. Ok. Eu falei, quanto é um tempo bom? Ele falou, meia hora. É bom. Mas com tradução acabou ficando 40 minutos. Depois de 40 minutos eu falei, o Deus bom está aqui. E Ele quer curar os enfermos. Os que estão enfermos, venham para frente. Eu pensei que vinha uma meia dúzia. Vieram todos. Se empilharam na frente do altar improvisado de madeira. E eu disse para o pastor, acho que você não explicou direito. Fala para eles que só os doentes. Aí ele falou, eu falei certo. Eles são doentes. Aí eu digo, o que eles têm? Malária e AIDS. Eu disse, com malária e com AIDS, vocês louvaram por 4 horas? Eu não sou crente. A minha vontade naquele exato momento era dizer para o pastor, por favor, peça para eles orarem por mim. Pede para eles orarem por mim, porque vocês cantaram por 4 horas e agora já faz 5 horas que nós estamos aqui e esse povo cantou com malária e com AIDS. Cantou, pulou, saltou e dançou por 4 horas com malária e com AIDS. Eu não tenho condições de orar por essa gente. Vocês precisam orar por mim, porque o meu cristianismo é fraco. Mas eu não podia fazer isso. Então eu tomei mais 1 hora para impor as mãos sobre eles e pedir que Deus os curasse. Depois que eu terminei, já fazia 5 horas e pouco, quase 6 horas de culto. E o pastor disse, vamos embora, irmãos. E eles disseram, não! Aí ele disse, o que vocês querem fazer? Louvar? Aí ele disse, então vamos louvar. E mais alguma menina puxou, mais uma canção. Como se repetindo. E a festa voltou. E saltaram, e pularam, e dançaram por mais 2 horas. Você pode achar que é exagero, mas eu tenho testemunhas, tinha pastores comigo. O culto durou 8 horas. 8 horas. Esse pastor que ficou comigo o tempo todo,
Se chama Marcelo. Ele tem um sorriso de orelha a orelha o tempo todo. É um sorriso que incomoda, porque está lá o tempo todo. Depois de 10 dias, quando eu fui me despedir dele, ele me abraçou, me deu um beijo, agradeceu de coração por tudo que eu tinha compartilhado. E aí eu disse para ele antes de ir embora: pastor, me permita uma pergunta? E ele disse: claro, qualquer coisa. Eu disse: eu preciso saber qual é o motivo do seu sorriso. Porque vocês não têm dinheiro, vocês não têm uma casa decente, vocês não comem direito, vocês não têm cama, vocês não têm roupa, vocês não têm um calçado. Teu povo está morrendo de AIDS e de malária, mas vocês têm um culto de 8 horas todo domingo e fazem uma festa que deixa a gente de queixo caído. E esse seu sorriso está aí estampado na sua cara o tempo todo. Vocês não têm dignidade. Como você consegue sorrir? Como teu povo consegue louvar daquele jeito? Me explica. Qual a razão? Ele abaixou a cabeça para pensar. Quando levantou a cabeça e me olhou de novo, lá estava o sorrisão. E aí ele disse: sabe, pastor, Jesus salvou a gente. Isso não basta? Meu Deus. Sem comida, sem dinheiro, sem cama, sem roupa, sem calçado, sem saúde. Trabalhando os que podem trabalhar como loucos, como escravos, 12 horas por dia para ganhar 10 centavos. E os demais doentes vêm morrendo. E ele pergunta, ele responde que fazer festa, cantar e louvar por 8 horas e sorrir o tempo todo, só tem uma razão: Jesus salvou a gente. É suficiente. Isso não basta? Eu agarrei ele, puxei ele para o meu peito e dei um beijo nele dizendo: basta, pastor, basta. Isso basta. Pena que vocês não podem ir para o mundo todo, dizer para o mundo todo que isso basta. Porque deveria bastar. Deveria ser suficiente. Isso é cristianismo real. Cristo é o centro. Cristo é o que conta. Cristo é o que importa. Cristo é o alvo. Cristo é a motivação. Cristo é tudo. Quando você encontra a Cristo desse jeito, quando você conhece a Cristo dessa maneira, então você pode morrer por Cristo. E talvez eu devesse terminar aqui, embora eu nem tenha avançado na mensagem. Não saí do primeiro ponto. Mas talvez eu devesse terminar aqui te dizendo: você só saberá o que é viver quando tiver uma causa pela qual morrer. Você só vive quando você tem uma razão pela qual morrer. Encontre uma razão pela qual morrer e você saberá o que é viver. Encontre uma causa pela qual você esteja disposto a doar a vida. E a sua vida fará sentido. Isso é seguir a Cristo. Como eu queria que você entendesse isso. Como eu queria que a minha passagem por aqui pudesse ser útil para que o Espírito Santo provocasse alguma mudança em sua vida.
Como eu gostaria que você não considerasse essa mensagem chata, cansativa, longa demais, repetitiva. Como eu gostaria que você não dissesse, ele só contou algumas histórias. Como eu gostaria que você entendesse o coração do pregador, querendo comunicar a você a verdade central do Evangelho. Cristo em vós, a esperança da glória. Como eu gostaria de ter acesso ao seu coração, ao seu espírito, à sua alma, à sua mente, para poder plantar isso aí dentro e te fazer entender que cristianismo real começa com uma decisão e se desenvolve com uma determinação acerca de uma só coisa: dar a vida para Jesus, dedicar a vida para Cristo e viver por Cristo todos os dias, até morrer por Ele. Não tem a ver com o que Ele pode dar, não tem a ver com as bênçãos que Ele tem reservado para nós, não tem a ver com o que nós buscamos, tem a ver com achar o tesouro num campo escondido e então vender tudo que você tem para comprar aquele campo e ficar só com aquele tesouro. Cristo é o tesouro escondido. Tem a ver com encontrar a pérola de grande valor. Se você já leu a parábola, sabe, um homem era negociador de pérolas, mas um dia encontrou a pérola de grande valor, e então voltou para sua casa e vendeu tudo que tinha, todas as suas pérolas, para que com tudo que conseguisse ajuntar, pudesse comprar a pérola de grande valor. Quando você encontra a pérola de grande valor, quando aqueles olhos puros te inundam, quando aquele mar de vida te envolve, quando você realmente encontra Jesus, a pérola de grande valor é Ele. Então você abre mão de tudo para ter somente a Cristo. A família será dedicada a Ele, o trabalho será dedicado a Ele, o dinheiro será dedicado a Ele, o tempo será dedicado a Ele. Meus dias são para Ele, minha vida é dele. E quando isso for real em seu coração, essa disposição for real em seu coração, então Cristo poderá tomar sua vida e poderá levantá-la com poder e unção. Aí Ele poderá projetar você para que você anuncie o Evangelho pelo Espírito, para que outros conheçam a salvação e a vida eterna. Isso é cristianismo. Isso é ser igreja. Isso é centralidade de Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é tudo em todos. Já falei demais. Por favor, curve a sua cabeça.
Espírito Santo, derrama-te aqui. Vem sobre nós. Converte nossos corações. Volta-nos para Cristo. E ajuda-nos a viver em Cristo. Por Cristo. Com Cristo. Para Cristo. Que tenhamos a disposição de doar tudo. E até de morrer por Ele. Pela sua causa. Converte os nossos corações. Faze-nos voltar para Cristo. Que como os nossos irmãos africanos, nossa alegria seja Jesus. Que a nossa satisfação esteja em Jesus. Que Cristo seja a nossa vida. Para o louvor da Tua glória. Completa essa obra em nós. E perdoa-nos por estarmos tão longe dessa verdade, dessa realidade. Mas toma-nos pelas mãos e leva-nos para Jesus. No seu maravilhoso nome. Amém. Eu vou te fazer um convite para finalizar. Só responda se for uma decisão consciente. Nada emocional, mas consciente. Uma decisão inteligente, consciente e determinante, decisiva. Você quer dar sua vida para Jesus? Eu não estou falando apenas de salvação. Eu estou falando de doação de vida. Entrega da vida, de tudo que você é, dos seus sonhos, de tudo que você tem. A entrega do seu destino, do seu futuro. Você quer dar sua vida para Jesus? Se quer, junte-se a mim nesse altar.